Governo Trump descarta medida para restringir a permanência de estudantes em solo americano durante o período de pandemia. E o prefeito de Kissimmee afirma que a cidade e a região onde estão localizadas, entre outras empresas, a Disney, continua sendo excelente para investir mesmo durante a crise da Covid-19. Essas e outras notícias você confere comigo a partir de agora no seu Boletim Leão Group, resumo da semana. Seja bem-vindo ao Boletim Leão Group, resumo da semana. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente do escritório da Leão Group aqui em Orlando, na Flórida, e a gente começa essa edição trazendo a notícia que movimentou o cenário político aqui nos Estados Unidos e imigratório nos últimos dias. E agora, na verdade, trazendo a informação de que o governo Trump decidiu não mais levar adiante a sua intenção de restringir a permanência de estudantes internacionais em solo americano enquanto ou em função da pandemia por conta de estarem aí assistindo apenas aulas online. O Departamento de Segurança Interna anunciou esta semana que retirou as diretrizes de visto que barrariam estudantes internacionais nos Estados Unidos. Depois de toda a polêmica e também de toda a repercussão, inclusive nos meios imigratórios e dentro do contexto daquelas pessoas que planejam vir para cá e também daquelas que já estão em território americano, então o governo retrocedeu na sua intenção de modificar essas diretrizes. O anúncio surpresa ocorreu durante uma audiência no tribunal na última terça-feira em um processo movido pela Universidade de Harvard e também pelo MIT, que buscavam uma liminar temporária contra essas diretrizes. Pelo menos 20 estados e dezenas de universidades entraram com o processo para impedir que a mudança de política entrasse em vigor. Portanto, fica aí a boa notícia de que houve sim uma intenção do governo Trump de modificar, nesse momento de pandemia, onde a maior parte das instituições de ensino e universidades, escolas de inglês, estão apenas oferecendo aulas online, que os estudantes estudantes internacionais, regressassem aos seus países de origem. Mas, em função de toda a repercussão negativa e também de pressões como, por exemplo, de Harvard, então o governo decidiu retroceder e tudo continua como antes. Essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar o prefeito de Kissimmee, José Álvares, cidade onde está localizada, entre outras empresas, a Disney, e mesmo em meio à pandemia, ele ressaltou que continua sendo um excelente lugar, Kissimmee e toda a região, o condado de Osceola, para receber investimentos de empreendedores brasileiros. Aliás, você pode conferir essa entrevista, esse bate-papo com o prefeito de Kissimmee aqui no canal da Leão Group, que vai estar passando aqui o card aqui em cima para você clicar, e você vai perceber também que ele reconhece a importância da comunidade brasileira vivendo e atuando aqui em Kissimmee e em toda a região da Flórida, e também dos turistas brasileiros que movimentam ou ajudam a movimentar toda a cadeia turística que é movida naturalmente, que é puxada pela própria Disney. Então é um bate-papo, é uma entrevista muito bacana que você pode conferir aqui no canal da Leão Group. Olha, o presidente Trump sinalizou que pode legalizar os jovens indocumentados do programa DACA. Dias depois de dizer que estava refazendo o pedido para encerrar o programa DACA na Suprema Corte, o presidente Donald Trump afirmou que abrirá caminho para a legalização dos cerca de 700 mil imigrantes beneficiários do programa. A declaração, feita em uma entrevista na televisão na última sexta-feira, ocorreu quase um mês depois que a Suprema Corte o impediu de eliminar esse programa que protege da deportação imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda quando eram menores de idade. Então fica aí mais uma notícia de uma mudança de intenção, de pensamento, de diretriz do governo federal relacionada à questão imigratória. A gente tem visto isso como uma sequência bastante grande nos últimos dias e até nos últimos meses, principalmente agora que temos enfrentado esse período de coronavírus, de crise, de pandemia do Covid-19, a gente tem visto muitas idas e vindas do governo
federal a respeito de diretrizes imigratórias aqui nos Estados Unidos. Portanto, fique atento aqui no canal da Leão Group e também, obviamente, em outras fontes de informação confiáveis para que você não se desespere e que você possa conseguir aí receber as orientações e informações que sejam fidedignas para você, inclusive, ter aí auxílio na hora de fazer o seu planejamento, por exemplo, para imigrar aos Estados Unidos. Uma vez que o governo federal, que o presidente Donald Trump, tem muitas vezes feito com que as pessoas entendam algo e depois ele retorna, ele volta atrás em função da repercussão negativa daquilo que ele disse, daquilo que o governo defendeu temporariamente. E a gente fecha esta edição do Boletim Leão Group, resumo da semana, com uma notícia aí, infelizmente, ruim, que vem da economia brasileira. Pandemia fecha quase 40% das empresas paralisadas durante a pandemia, segundo o IBGE. A pandemia do novo coronavírus provocou o fechamento de mais de 522 mil empresas, de um total de 1,3 milhão que encerraram suas atividades de forma temporária ou definitiva somente na primeira quinzena de junho. Os dados são os primeiros resultados da pesquisa Pulso Empresa, Impacto da Covid-19 nas Empresas, e fazem parte das estatísticas experimentais do IBGE. Portanto, uma nota aí, claro, preocupante, triste, do cenário que a gente tem atualmente da economia brasileira, com tantas e tantas empresas fechando, encerrando as suas atividades de maneira definitiva em função dos efeitos causados aí, não apenas pela crise provocada pelo coronavírus, mas também por tudo aquilo que os governos estaduais em cada região do Brasil acabaram adotando e que tem aí também agravado em muitos casos a situação econômica destes lugares. Portanto, a gente espera aí que o governo federal brasileiro consiga ter e encontrar medidas para solucionar e ajudar a dar um novo rumo à economia do Brasil a partir desse momento que a gente está entrando aí no segundo semestre do ano de 2020, para que não seja um ano perdido. E essa foi a edição do seu Boletim Leão Group, resumo da semana. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente aqui do escritório da Leão Group, em Orlando, na Flórida, já pedindo uma vez mais que você curta e compartilhe esse vídeo, te agradecendo a sua audiência e também pedindo para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho das notificações para ser avisado cada vez que nós subirmos aí conteúdo novo. Você já sabe, nós temos aí um encontro marcado na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, tchau!